Se você tem medo de ativar arquétipos, esse aqui é o vídeo perfeito para você, porque hoje a gente vai tirar esse medo e conversar sobre isso de uma forma onde você vai começar a entender os arquétipos de uma forma super desmistificada. Então, prazer, eu sou a Anne, por aqui a gente fala de desenvolvimento feminino, astrologia, tarô, arquétipos, lei da suposição também. Então, bora lá conversar sobre isso. A primeira coisa que eu vou falar aqui é para você tomar muito cuidado com os relatos que você escuta sobre arquétipos. Por que eu digo isso? Porque as pessoas colocam, às vezes, relatos muito fantasiosos. Eu já me deparei com várias propagandas de arquétipo, por exemplo, que elas falavam que o arquétipo mudava o olho, mudava a cor da pele, mudava o tipo de cabelo e esse tipo de coisa. E definitivamente isso também não é arquétipo. Ou então eu já vi pessoas falarem sobre arquétipos, falando sobre efeitos e resultados que nem sequer faz sentido com aquela figura arquetípica. Então pensa comigo, se aquele arquétipo não tem nada a ver com aquilo, por que ele teria aquele efeito na vida da pessoa? Não faz sentido. Sem contar que arquétipos são comportamentos, então, entendeu? Ou você está alinhada com o comportamento, ou você claramente não está alinhada com o comportamento, com aquilo dali que você deseja. Então, a gente tem esses dois pontos, entendeu? Então, é super importante entender esse tipo de questão quando a gente está falando de arquétipos. Então, toma muito cuidado com os relatos que você está consumindo, porque os relatos fazem a gente ter medo de arquétipos, sabe? Eu sinto que é muito sobre isso. Tipo, quando eu também não conhecia os arquétipos e tudo, eu também tinha um pouco de medo, porque eu ficava. É meio estranho, sabe? Porque você parece ter vários resultados de forma instantânea e você não precisa fazer nada com isso, mas. Entendeu? É esquisito quando a gente para pra ver só os relatos e a gente não entende uma estrutura por trás ali do que é aquele arquétipo, de qual é o comportamento, entendeu? Então, toma muito cuidado com esse tipo de relato. Seja aqui no meu canal, seja no canal de outras pessoas, seja em sites, enfim, seja o que for. Então, toma muito cuidado com os relatos de arquétipo, tá? Porque provavelmente as pessoas podem fantasiar muito e fazer uma certa viagenzinha que não é legal sobre o arquétipo, entende? Então acho que esse é o primeiro ponto. E a próxima coisa é que você já tem um arquétipo, então você tá com medo de ativar um arquétipo de forma consciente, sendo que você já tem de forma inconsciente. Todos nós temos arquétipos, todos nós vivenciamos vários arquétipos durante várias partes da nossa vida diferentes. Então vai ter uma época que você foi o amante, vai ter uma época que você foi o sapo, vai ter uma época que você foi o rebelde, entendeu? E você só não está entendendo isso. Então, quando a gente fica nessa de que, nossa, eu tenho medo de ativar arquétipo, é porque você definitivamente não sabe que você já teve arquétipos, entendeu? Você talvez não teve a figura arquetípica, tipo, o arquétipo de Afrodite, de Imperatriz e assim por diante, da alta sacerdotisa. Não. Mas você já teve arquétipos. Você já teve o mago, você já teve o amante e assim por diante na sua vida, que é isso é arquétipo e a figura arquetípica é a da sacerdotisa, Imperatriz, Afrodite, Cleópatra e assim por diante. E agora a gente chega no ponto que é figuras arquetípicas. Muita gente tem aí um preconceito enorme com o arquétipo por conta desse uso de figuras arquetípicas para representar algum tipo de comportamento, né? Um padrão do inconsciente coletivo. E aí é que a gente vê. Muitas figuras arquetípicas são exatamente iguais quando a gente para pensar, ou então muito parecidas também. Só que as figuras arquetípicas contêm arquétipos quando a gente para perceber e para analisar, entendeu? Então, esse medo todo que as pessoas têm, elas podem substituir, por exemplo, um arquétipo por outro. Por exemplo, o arquétipo da Marilyn Monroe. Você pode facilmente substituir pela Rainha de Copas. Os dois falam de feminilidade. Os dois falam de sentimentos no sentido de você conseguir transmutar aquilo que você sente para fora de uma forma delicada, de uma forma onde hipnotiza as pessoas, enfim. Helena de Troia também é uma figura arquetípica que também está ligada, por exemplo, com a Rainha de Copas, se a gente for olhar a analogia do tarô mitológico da Liz Green.
Então tá vendo que são várias figuras que elas são parecidas e uma vai ligando a outra e assim por diante? Então as pessoas têm isso de, eu não quero ativar arquétipo porque eu tenho medo, porque eu uso a figura de pessoas que já foram de arrasta, por exemplo. Beleza. Mas você já parou pra pensar que tem um monte de figuras arquetípicas que são iguais, entendeu? Porque todas elas possuem arquétipos. Então a figura arquetípica, ela é só uma representação de algum arquétipo. Não quer usar ela? Beleza, utilize só o arquétipo, comportamentos, você pode fazer literalmente nem usar imagem nenhuma é necessário para ativar arquétipo. A gente usa imagens geralmente só para a gente visualizar aquilo ali que a gente deseja e tudo, se lembrar de qual arquétipo que é, ou então dos comportamentos. Porque se você está ativando de uma forma super consciente, para que você vai ficar utilizando imagens toda hora? Entendeu? Então, eu sinto que esse é um ponto bem interessante, porque às vezes a gente acaba caindo num padrão de como utilizar arquétipos que eles acabam sendo para te aprisionar do que te libertar. E esse é um tipo de assunto que eu acho que a gente vai tendo com amadurecimento também, porque quando eu comecei a utilizar arquétipos, eu achava que tinha que ter imagem, eu achava que só tinha aquele arquétipo, por exemplo, que era uma figura arquetípica e pronto, acabou. Sendo que a figura arquetípica, até mesmo a percepção dela pode mudar, dependendo da onde que você está, sabe? Dependendo da forma como você enxerga ela, enfim. Por isso que é tão importante o estudo. Figuras arquetípicas tem que ter estudo, não tem como, entendeu? Você tem que estudar bastante aquela figura, então enfim, por isso que eu gosto de usar os do tarô, que estão presentes no meu e-book, mas eu sinto que é mil vezes mais fácil, que eu já tenho uma imagem, tenho um estudo ali no e-book ali, você pode ler por fora também materiais e pronto, acabou. Mas eu sinto que a gente precisa parar de ter esse medo sobre arquétipos, porque é um medo onde ele se constrói muito a partir de experiências dos outros, mas ele também é um medo que as pessoas colocam como arquétipo sendo algo super sobrenatural e não é. O arquétipo não vai mudar a sua aparência. O arquétipo não vai colocar a sua vida de cabeça para baixo, por exemplo. Principalmente se ele nem for um arquétipo de mudança, sabe? Porque tem arquétipos e figuras arquetípicas que falam sobre mudanças, que realmente trazem esse aspecto da mudança, usando o tarô, por exemplo, a roda da fortuna, entendeu? Mas se você não quiser esse aspecto de mudança, se você não quiser isso na sua vida, porque, por exemplo, um arquétipo que fala sobre estabilidade, um arquétipo que fala de conforto e tudo, ele traria essas mudanças tão drásticas? Não faz sentido. Então as pessoas acabam atribuindo os arquétipos coisas que não são dos arquétipos só pra ficar falando mesmo. Eu tive arquétipo tal, minha vida deu errado, eu tive pesadelo, eu tive não sei o quê. E aí você fica, caramba, esse arquétipo não é sobre isso. Isso aqui não é do arquétipo, então não tem como a gente atribuir essa culpa, entendeu? Não tem como esse tipo de coisa acontecer. E sobre o lado sombra, pra finalizar o vídeo aqui, que eu faço sem roteiro na maioria das vezes pra ficar super natural mesmo. O lado sombra, todo mundo tem. Todo mundo tem a sua parte dual. Entendeu? É literalmente isso. Tu tem seu lado luz, seu lado sombra. O lado sombra geralmente é o lado que a gente quer evitar e tudo. Assim como nós mesmos, pessoas, todos nós temos nosso lado sombra. Coisas que a gente quer evitar, sentimentos que a gente reprime e tudo. O negócio é só se observar pra você não ficar caindo de sombra de arquétipo todo dia e toda hora. Porque senão você nunca vai realmente se conhecer, entendeu? Então, as sombras é normal, isso não tem como você ficar bloqueando com afirmação, por exemplo, igual eu vejo muita gente falando que você manifesta só o lado sombra se você quiser. Não. O lado sombra existe para todo mundo. E a diferença é que você não vai ter lado sombra se aquele dali é um aspecto que você já trabalhou em você. E é uma coisa assim que realmente não vai ressoar e não vai refletir. Mas no geral é isso. Não tenha medo de ativar arquétipos, como eu disse, porque provavelmente você já tem um arquétipo já, então você só tá com medo de ativar um arquétipo de forma super consciente. Estude sobre a tua figura arquetípica que você quer. Estudos são sempre muito importantes nessa hora. E estudo não é relato dos outros, tá bom? Então, você pode até ver um ou dois relatos,
mas não se prenda a eles como verdade absoluta, porque isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar a escolher um arquétipo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchauzinho pra você.